Olá, pessoal. Esse vídeo tutorial vai auxiliar vocês a realizar a atividade de conclusão da disciplina de cartografia temática A, que foi postada no Moodle, na aula 15, unidade 6, referente à exibição de dados cartográficos digitais em ambiente SIG. Esse exercício prático, teórico-prático 06, fala na elaboração de uma série de mapas temáticos contendo 5 temáticas diferentes sobre uma mesma territorialidade. Eu coloquei para vocês que vocês podem trabalhar com setores censitários urbanos ou municípios. Vou fazer o tutorial demonstrando como realizar esta espacialização de variáveis do Censo Demográfico 2010, dos resultados do universo do Censo Demográfico 2010, sobre a territorialidade de setores urbanos, porque isto amplia mais a visualização dos fenômenos, dá uma ideia também de variação espacial dentro do ambiente de uma cidade, que será, para a nossa exemplificação, a cidade de Santa Maria, portanto, a área urbana do município de Santa Maria. Para a realização desse trabalho, vocês deverão acessar os dados estatísticos do censo do IBGE de 2010 na seção Estatísticas, como vocês vão ver aqui. Tá? Eu já estou com a página do IBGE aberta, na seção Estatísticas, opção Downloads, então essa opção já está aberta aqui, e lá na opção Censos, nós vamos em Censo Demográfico 2010 e em Resultados do Universo. Nos resultados do universo, vocês vão em Agregados por Setores, e agregados por setores fazer o download da pasta RS 2017.10.16.zip. Esse é o conjunto de arquivos que nós utilizaremos para fazer esse trabalho e que nesses arquivos contém as nossas temáticas de interesse para a realização desse trabalho da disciplina. Muito bem. Junto ainda a estes dados, nós faremos uso do shapefile dos setores censitários, que consta lá na seção do IBGE Geociências em Downloads. E esses dados shapefile já foram disponibilizados no Moodle porque eles são um arquivo menor, em organização do território, em malhas territoriais, né, em malhas de setores censitários. Olha lá, ó, tá? 2010, tá? E aí setores censitários SHP, shapefile, para o RS. Então, ali, ó, setores censitários, RS setores censitários.zip. Eu deixei esse arquivo já separado para vocês fazerem download. Só não deixei o arquivo dos dados, dos resultados, os valores alfanuméricos, porque o tamanho do arquivo excede a capacidade de upload do Moodle, da UFSM. Então, aqui fica a instrução para que vocês façam download via o link que está sublinhado aqui na orientação, na instrução do trabalho. Muito bem. Primeira recomendação que eu faço muito fortemente para vocês: tenham tudo organizado em uma pasta. Criem uma pasta, como eu tenho aqui, né, uma pasta na área do trabalho, chamada DPADP 0253, o código da disciplina. Nesta pasta consta ali o arquivo RS Setores Censitários, o shapefile. Consta ali também a pasta que foi feito download, e ela está, portanto, com todas as planilhas das temáticas que serão usadas. Né? Recomendo que vocês copiem essa pasta Excel para fora desse endereço extenso, né? E joguem essa pasta, como eu fiz aqui, direto na raiz do diretório ali, né? Dentro da pasta da disciplina, para ter um acesso mais rápido aos dados. Tá? Então vejam ali que nós temos 26 planilhas para o Rio Grande do Sul, referentes aos resultados do universo do Censo 2010. Nós trabalharemos, então, com estes arquivos Excel, tá? E trabalharemos com os shapefiles, o shapefile de setores censitários, fazendo a união de um atributo da tabela de atributos do arquivo espacial, que tem a correspondência fidedigna e igual a um atributo da tabela de dados alfanuméricos das planilhas em Excel. Por isso, eu de imediato já vou mostrar para vocês o que compõe os resultados do universo, essas 26 planilhas que o IBGE
disponibiliza na seção Estatísticas, Downloads, Censos, Censo 2010, Resultados do Universo, agregados por setores censitários. Também gostaria de lembrar vocês, né, que esses vídeos que eu estou gravando, este vídeo e os demais, eles estão segmentados para que a gente não fique com um vídeo muito extenso e muito pesado, a fim de poder fazer upload desses vídeos para o YouTube e vocês terem acesso aí em qualquer momento, né? Também vou orientar que façam esse trabalho usando o QGIS, por uma situação de ser um software de código aberto, né, de acesso gratuito, mas quem tiver interesse e preferência de usar o ArcGIS, pode livremente usar o ArcGIS, que os resultados eles serão alcançados da mesma maneira que no QGIS. Tá? Só para então a gente pensar o seguinte, o nosso trabalho aqui, para a gente lembrar, o nosso trabalho fala em elaborar uma série de 5 mapas temáticos a partir das temáticas que contêm os resultados do IBGE, do Censo Demográfico do IBGE de 2010, os resultados do universo. Tá? Esses 5 mapas temáticos deverão ser apresentados em um layout de mapa adequado ao tamanho do município, que seja em formato retrato ou paisagem no tamanho de uma folha A3. Portanto, não esqueçam que esse tamanho de folha A3 aí deve ser definido na hora de fazer o layout final do mapa. E vocês, para enviar esse trabalho, vocês vão enviar as capturas de telas dos layouts construídos ou mesmo a exportação do arquivo ao encerrar o trabalho no compositor de impressão do QGIS, gerando aí então um arquivo PDF ou imagem. Tanto faz vocês mandarem o print da tela ou o arquivo imagem, que é um PNG ou PDF, que é gerado no trabalho, ao final do trabalho de construção do layout. Então aqui nós vamos partir nessa primeira etapa, nesse primeiro vídeo, de uma visualização sobre a planilha, as planilhas Excel que compõem os resultados do universo. Eu vou abrir a planilha básico, a primeira delas, tá? Para vocês visualizarem o conteúdo dessa planilha. Então vejam ali que nós temos um código de setor, tá? E outros dados referentes a aspectos geográficos de abrangência territorial, de município, como por exemplo o nome do município, né? Esse nome do município vai ser uma coluna importante, então já marquem essa coluna com uma cor diferente para depois vocês localizarem facilmente, né? Lembrando, a marca lá na latinha de tinta lá. E aí vocês vão ter ali, né, uma questão que envolve o tipo de setor. O tipo de setor vai dizer se ele é urbano ou rural. Portanto, nós também vamos utilizar esta coluna, situação setor, vamos marcar ela também. E nessa primeira coluna básica, primeira planilha básica, vocês vão ver que nós temos ali 12 variáveis. 12 variáveis. Essas variáveis, elas são explicadas a partir deste arquivo que eu disponibilizei aqui para vocês, tanto em formato PDF quanto Word, que é o formato base de informações por setor censitário, Censo 2010 Universo. Esse arquivo ele está, né, aqui já aberto e ele traz as explicações para o que é cada uma daquelas variáveis lá. Para que vocês descubram o que é cada uma daquelas variáveis, é importante vocês pesquisarem o nome da planilha. Lembrando que o nome da planilha que a gente está pesquisando, vejam ali, é básico_RS. E aqui nesse documento vocês vão pesquisar clicando em Ctrl F por básico_UF de unidade da federação. E vamos lá procurar a planilha até encontrar ela. Ó, relação das variáveis das planilhas. Arquivo básico, planilha básico UF, que no nosso caso aqui troca por rs.xls. Temos o código do setor, temos ali a situação do setor, a urbana com código 1, 2 e 3, a rural com código 4, 5, 6, 7 e 8. Nós vamos trabalhar com o código 1, nesse exemplo, a área urbana, e as variáveis de V001 a V0012
com a explicação do que consta em cada uma delas. Por exemplo, V001, domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. O que significa isso? O número de residências ou, na mesma leitura, o número de chefes de família, pessoas responsáveis. Isso é uma informação, por exemplo, de preenchimento em saturação de cor sobre os polígonos dos municípios. Vocês podem definir ali que esta informação vai ser espacializada para que você tenha, no fundo da representação dos diagramas, a variação do número de domicílios em cada setor censitário. Na V002, na segunda coluna, fala em moradores em domicílios, ou população residente em domicílios, que significa a mesma população residente em cada polígono de setor censitário. É uma outra informação que vocês podem decidir usar. Isto fica a critério de vocês. Eu não vou definir para vocês que vocês usem população ou domicílios, mas se usarem domicílios, lembrem de também, na hora de espacializar os diagramas contendo as variações das temáticas escolhidas, façam para domicílios. Se vocês trabalharem com população, façam para a população. No exemplo que eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar com domicílios, nessa primeira etapa do vídeo aqui, tá? Então a gente já vai memorizar essa coluna V001 aí, ó. Então a gente vai lá e vai também colocar lá uma cor amarela para saber que é dali que nós vamos extrair os dados, os primeiros dados, tá? Aqui, né, nesta primeira temática, né, que a gente vai fazer então a espacialização do número de domicílios, né, ou do V002, do número de pessoas por domicílio, nós temos que, né, individualizar um município e selecionar, criar, tá, o conjunto de polígonos dos setores censitários de interesse do município. Para isso, nós precisamos carregar no QGIS o arquivo shapefile dos setores censitários. Nós vamos construir primeiramente uma base cartográfica, selecionar uma base cartográfica para representar, a partir desta tabela, uma primeira variável, uma introdução ao trabalho que vocês vão ter nesta primeira etapa do vídeo aqui. Desta forma, eu vou manter aqui a coluna, a planilha por enquanto, tá? E vou vir no QGIS. O QGIS ele já está aberto para fins de ganhar tempo, né? Eu vou abrir um novo projeto vazio, vou salvar esse novo projeto sem título com o nome, o meu nome. Então, dentro da pasta que foi criada para esse trabalho, esse projeto vai ter um nome e vocês vão fazer exatamente com o nome de vocês, tá? E aí, tendo salvo com o nome, eu posso identificar depois no print da tela, na captura de tela, ou se vocês enviarem os dados já com, né, a exportação final, vai facilitar bastante na hora de avaliar o trabalho. E aqui nós vamos carregar o shapefile, né, portanto, o arquivo vetorial, que contém os setores censitários. A gente vai buscar esse shapefile na pasta da disciplina, na pasta do trabalho, lá dentro de RS Setores Censitários, o arquivo SHP. Ou vocês selecionem lá todos os arquivos e marquem a opção Shapefiles. Vão encontrar exatamente aquele ali. 2 cliques sobre ele, adiciona e fecha. Tá? Essa distribuição ela é bem mais densificada que a distribuição dos municípios. Por quê? Porque setores censitários são divisões intramunicipais. Nesse caso, para que a gente selecione somente os setores censitários de interesse, nós vamos utilizar a seleção por expressão. A seleção por expressão, então, está na barra de ferramentas, onde consta ali o E, aquela E de expressão. Se não tiver ali, vocês procurem aqui, né? Do ladinho ali vai aparecer lá, selecionar feições pela expressão. Tá? Muito bem. Tá? Eu abri 2 vezes ali, não precisa abrir 2 vezes. Vocês vão em campos e valores, vocês vão em nome do município, NM município, tá? Vão dar um igual
e vão procurar em único aquele município que vocês querem fazer o trabalho. Eu vou fazer, como eu disse, para Santa Maria. Então, dá 2 cliques e está construída a minha expressão de seleção. Eu vou selecionar e fechar. Observa lá que estou com todo o município de Santa Maria selecionado. Muito bem, então esse primeiro nível de seleção, tá? Aqui, ó, esse primeiro nível de seleção eu vou copiar, Ctrl C. E no menu editar, lá no menu editar, nós vamos colar as feições como uma nova camada vetorial. Colar como uma nova camada vetorial, lógico que dentro da pasta, portanto, indicar lá o endereço da pasta que vai ser salvo, e aqui então será chamado de Santa Maria. Salva, ok. Criou o município de Santa Maria, automaticamente eu já exporto o restante que era para o Rio Grande do Sul. Agora faremos o salvamento daquilo que é setor censitário do tipo urbano em Santa Maria. E esse é o tipo urbano 1, o tipo urbano que está dentro da área da cidade. Vamos lá, ó. Situação urbana, situação do setor, situação urbana 1, a área urbanizada de cidade ou vila. É isso que nós queremos, a cidade de Santa Maria. Para isso, voltando aqui ao QGIS, mais uma vez, seletor por expressão. Nós vamos mais uma vez em campo e valores, e mais uma, só que desta vez nós vamos em tipo de setor. O tipo deve ser igual em único a rural. Seleciona a feição, e olha ali, ó, nós tivemos ali, opa, desculpa, deu um delayzinho aqui, um lápis, é urbano, tá, pessoal? Tipo urbano, nada de rural não, tipo urbano, esse é o tipo de setor que nós queremos. Ok, então, selecionadas as feições, fechamos, tá? Ó, vai abrir ali alguns setores urbanos fora do domínio da cidade, são setores que correspondem a sedes distritais, e nesse caso, então, nós depois faremos a exclusão destes setores para que eles não fiquem abrangendo e abrindo muito fora da área da sede do município. São sedes dos distritos de Arroio Grande, de Palma, Pains, Boca do Monte, Santa Flora, né? Os nossos distritos aqui de Santa Maria. Bom, selecionado, Ctrl C, copia, mais uma vez lá em editar, a gente vai colar feições como uma nova camada vetorial, e nós vamos chamar isso aqui de Santa Maria, só que daí eu vou colocar aqui, underline, urbano. Santa Maria urbano. Salva, ok. E a gente já elimina aqui o Santa Maria, que não vamos usar agora. Vejam aí, então, que ficamos com vários setores fora da área da sede. O que a gente vai fazer com esses setores? A gente vai excluir eles. Eu não vou utilizar eles agora, então eu vou excluir eles da seguinte maneira. Ó. Habilita o editor, pega a ferramenta de seleção por objeto e pega a ferramenta e clica nestes e deleta. Ó, clica neles e deleta. Tá vendo ali como eu estou fazendo? Ó, estou selecionando e estou aproveitando aqui, aqui também, para ficar somente com aquilo que é a área da sede do município de Santa Maria. Salva essa edição e agora sim nós temos aí, desabilita a edição, a nossa base cartográfica. Setores censitários de Santa Maria do tipo urbano. Tá? Aí, de agora, já vamos salvar, salvamos a nossa base cartográfica. Lembrando que a nossa base cartográfica lá na tabela de atributos, ó, vai conter lá uma informação, CD Geocode. CD Geocode é exatamente esta informação que aparece aqui, CODE setor. Tá? Então vejam ali que a gente encontra estes setores, estes dados, que são a chave da união, tanto numa quanto na outra. Então aqui, ó, aqui também tem outras informações, como nome de bairro, nome de distrito,
aquelas primeiras informações todas lá. O tipo de setor nós já filtramos para que seja urbano em todos. Então aí nós temos as 316 polígonos referentes aos nossos setores censitários urbanos de Santa Maria. Fechar essa planilha. Tá? E aqui, portanto, aqui no QGIS, a gente agora vai deixar isso em stand-by para poder fazer na planilha básico, que é a primeira que a gente vai espacializar, a primeira informação, a gente vai fazer um filtro para encontrar o município de Santa Maria e gerar uma planilha só do município de Santa Maria, porque aqui nós temos todos os setores censitários do Rio Grande do Sul, e isso são mais de 20 mil setores. Nós queremos somente de Santa Maria. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos aplicar um filtro no cabeçalho da planilha. Tá? Esse cabeçalho da planilha, eu vou selecionar a primeira célula e vou apertar Ctrl, Shift e a seta para o lado, de maneira que selecione toda a linha de cabeçalho. Na planilha eletrônica, vocês vão aplicar classificar e filtrar. É importante também que vocês saibam que se vocês utilizarem a versão LibreOffice Calc, também podem fazer da mesma maneira, não vai alterar em nada, só vamos fazer um filtro. Então aqui vocês vão aplicar um filtro, tá? E nesse filtro nós vamos procurar a coluna nome do município. Lembra que eu falei para vocês ali selecionar essa coluna com uma outra cor. Então, ó, em nome do município a gente desmarca selecionar tudo e pesquisa Santa Maria. Tá, ó. Santa Maria está ali, ó. Desmarca Santa Maria do Herval e deixa só Santa Maria marcado. Aplica esse filtro. Ó, o que aconteceu? Ficou salvo aqui somente os setores relacionados a Santa Maria. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, copiar esta seleção, fazendo o seguinte, ó. A gente vai aplicar aqui, ó, na coluna com o primeiro valor, selecionar ela, a coluna na célula com o primeiro valor, selecionar ela, apertar Ctrl, Shift, seta para o lado e Ctrl, Shift, seta para baixo. O que a gente fez aqui? Acabou de fazer uma seleção, tá? Uma seleção para todos os dados que se referem ao município de Santa Maria. Ctrl C para copiar, e aí nós vamos abrir uma nova pasta de trabalho em branco. Na segunda célula, em colar, mas não é colar direto, é em colar logo abaixo, nós vamos colar a manter largura original. Ó, colamos ali, voltamos à planilha básica e depois selecionamos mais uma vez. Lembra como é que foi a seleção? Ó, Ctrl, Shift, seta para o lado. Copia a linha de cabeçalho, volta na planilha que estamos criando, clica na primeira célula, 1A, Ctrl V, cola. Agora nós temos aí todos os dados que nós queremos usar só para o município de Santa Maria e podemos salvar essa planilha como Santa Maria. Então, esse trabalho nós vamos salvar como, tá? Nós vamos salvar dentro daquela planilha Excel lá, né, que contém os nossos resultados para todo o censo. Ela vai se chamar Básico Santa Maria. É a planilha Básico para Santa Maria. Lembrando que o tipo deve ser pasta de trabalho do Excel 97/2003. Tá? Ali, ó. Básico Santa Maria. Sem acento, sem circunflexo, sem agudo, sem cedilha. Salvou. Muito bem. Temos agora a planilha para fazer a união a partir daqui. Eu vou fazer o seguinte, para que também fique fácil e possível de que todos tenham acesso, caso alguém não tenha o Excel, eu vou fechar aqui a visualização dessas planilhas em Excel, não vou salvar nada do que foi feito aqui, e vou trabalhar com o Office aberto, né? A planilha eletrônica de código aberto. Então, a gente vai abrir aqui, ó, essa planilha básico RS,
com o LibreOffice Calc. Vocês têm que instalar. Se vocês não têm o Excel no computador, instalem o LibreOffice. E o LibreOffice tem a versão de planilha eletrônica, o seu módulo planilha eletrônica. Vamos abrir via LibreOffice, via Office de código aberto. Então, aí a mesma planilha, os mesmos dados, o conteúdo idêntico. E nós vamos aí, por meio desta planilha, mais uma vez, então, selecionar aqui a primeira célula, 1A, Ctrl Shift seta para o lado. A seleção ela foi aplicada, vocês podem ver ali, tá? E ali vocês têm a ferramenta Autofiltro. Olha lá, ó, que é um funilzinho com um raio lá, ó, tá? Aplica o autofiltro, vai gerar ali o símbolo de filtragem. Na coluna nome do município, ó, nome do município. Esta coluna aqui, nós vamos buscar, primeiro a gente vai desmarcar todos. E aqui nós vamos buscar Santa Maria. Ó, aparece Santa Maria e Santa Maria do Herval. Eu desmarco Santa Maria do Herval, mantenho Santa Maria pressionado ali, ok? Criou a seleção filtrada somente para Santa Maria. Como é que a gente faz agora? Segunda célula, primeira célula dos dados referentes a Santa Maria, Ctrl, Shift, seta para o lado, Ctrl, Shift, seta para baixo. Muito bem, copiamos, Ctrl C. Copiamos isso e agora vamos para um arquivo novo. Uma nova planilha. Tá? Nessa nova planilha nós vamos aí colar. Então, nas opções de colagem ali, tá? Vamos ver aqui se aqui tem. Aqui é um pouquinho diferente do Office, né? Do Microsoft Office. Então, aqui nós vamos ter que colar, simplesmente colar. Ctrl V. Ó, o que acontece? Ele vai ali encolher um pouco as colunas, mas isso não compromete em nada, né? Não compromete em nada o nosso trabalho. Ah, tem um detalhe que eu cometi um errinho aqui. Vamos dar um desfazer aqui. Vamos dar um desfazer aqui, porque tem que colar na segunda célula, porque a primeira linha é o cabeçalho. Então, na segunda ali, ó. Muito bem, agora sim. Agora eu vou voltar lá para copiar a linha do cabeçalho, na planilha básica. Ó, vamos voltar lá, seleciona código setor, Ctrl Shift, seta para lado, Ctrl C, voltamos aqui, sem título, primeira linha, primeira coluna, Ctrl V. Ok, reconstruímos a nossa planilha e podemos salvar a nossa planilha como, portanto, salvar como, o que é? Planilha ODF? Não, pasta de trabalho Excel 97-2003, ó. Não é modelo, é Excel 97-2003. Onde? Vamos salvar isso na planilha, na pasta lá, ó. Tá? Excel. Tem lá, o básico Santa Maria. Eu vou escrever básico SM. Só para diferenciar, já que eu estou gravando o vídeo aqui, mostrando como fazer esse trabalho em Excel ou em LibreOffice Calc, vamos ficar com dois arquivos ali e depois, independentemente, a gente escolhe qual que vai usar. Tá? Usar o formato Excel 97-2013, exatamente. Esse aqui. Tá lá, ó, ficou lá o básico SM. Podemos fechar essa planilha aqui já. Tá? Podemos fechar a planilha básico RS. Não precisa salvar nada não, nem deve. Tá? Mantenham a integralidade do arquivo principal. Tá? E aí temos ali, ó, básico SM ou básico Santa Maria. Aí ficou basicão ainda ali. Deixa eu corrigir o nome do arquivo ali, que entrou um O no meio ali. Opa, e é básico. Básico. Ok, agora sim, básico Santa Maria ou básico SM, exatamente a mesma planilha. Tá? Muito bem, então agora nós vamos criar a espacialização da primeira temática do nosso mapeamento. Então a gente vai, a partir do arquivo Santa Maria Urbano, tá? Dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse na camada, tá? E em uniões, isso tudo foi feito em aula, né, gente? Em uniões,
adicionar uma união. Essa união vai unir a camada... Só um pouquinho, o que houve aqui que não está abrindo a união? Deixa eu ver uma coisa aqui. Uniões. Ah, sim. Perdão, está gravado no vídeo, mas faz parte. Nós temos que adicionar, no caso aqui, diferentemente do ArcGIS, o ArcGIS tem o join, não precisa adicionar a planilha. Aqui, nesse caso, nós temos que adicionar. Então, a gente vai ter que adicionar a planilha para habilitar a união. Senão, não habilita a união, porque não tem nada para unir. Para adicionar os dados, a gente tem que adicionar via ferramenta adicionar camada vetorial. Aí, a gente vai buscar dentro da pasta a planilha, não é shapefile, né? É um arquivo de Microsoft Excel, MS Excel Format, o básico Santa Maria ou o básico SM, tanto faz. Adiciona e fecha. Agora sim, faltava antes ali eu adicionar a planilha. Então agora sim, 2 cliques nas uniões, nós vamos adicionar. Agora veio a planilha, ó, básico Santa Maria, que tem o COD setor. Lembra lá, o campo-alvo vai ser o CD Geocode, tá? CD Geocode. E nos campos unidos, eu vou definir quais campos que eu quero adicionar ali, ó. Lembra daquelas colunas todas lá, ó. Da V001 a V012. Lembra lá o que é? Vamos voltar, né? V001. V001. Domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis. V002. Moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente. Tá? E aí as outras eu não vou... Aqui tem uma interessante, né? Aqui tem outra interessante que eu estava vendo, que é o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares com e sem rendimento. Isso é o valor em reais à época do censo. Não sei se essa informação para nós atualmente seria relevante, porque já passaram-se 11 anos, né? Então vamos ficar só com as duas primeiras ali, que é ou o número de municípios ou o número de pessoas, ou o número de domicílios ou o número de pessoas. Lá então, na ferramenta do QGIS, nós vamos marcar lá o 1 e o 2, e aqui marcar o campo personalizado e prefixo do nome, a gente vai deletar isso aqui, para que o tamanho da coluna, do cabeçalho da coluna no QGIS não fique muito extenso. Dá um OK, aplica a união e dá um OK de novo. Para conferir se a união foi bem sucedida, a gente vai na tabela de atributos. E aí nós temos a V001 e a V002. Já temos aqui, portanto, para cada setor censitário, um valor ou de número de domicílios ou de população. Então, se vocês quiserem fazer a primeira espacialização de variável, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem dar 2 cliques aqui, tá? E em simbologia, clicar em símbolo simples, em graduado e escolher qual das duas colunas vocês querem espacializar. Por exemplo, eu vou trabalhar com população aqui. Lembrando que o tipo de intervalo, eu comentei isso em aula, recomendo ou o intervalo de quartil ou de quebras naturais. Eu vou usar quebras naturais. Aplicamos e temos aí, né, na nossa espacialização, o número de pessoas residentes por domicílios, né, nos nossos setores censitários. Tá bem? Observem ali, né, então, que estas populações aí representam o número de habitantes dos domicílios. Se a gente fizer a mesma espacialização para outra variável valor V01, tá, vai mudar um pouquinho, né? Quebra natural, ok? Muda um pouquinho ali a quebra natural. Então, vamos aplicar um outro aqui. Quartil. Aplica ali, ó. Aqui vejam que aqui o número de domicílios ficou mais interessante, né?
Esses são os setores censitários que contêm maior número de domicílios. Por que alguns aqui não contêm? Porque aqui, por exemplo, é distrito industrial, né? Então, ficou na faixa de 0 a 174, os menores ali, né, que tem menos domicílios. Outros que também estão ainda pouco habitados na região de Santa Maria. Muito bem, temos a primeira temática aí, número de domicílios por setor censitário. O que eu recomendo vocês fazerem? Salvar essa união, exportando para cada temática, exportem o shapefile, de maneira que vocês não percam as uniões e de maneira que também vocês consigam organizar o trabalho. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente clica com o botão direito do mouse sobre a camada, exporta a camada, salva feições como, e exporta para dentro da nossa pasta lá, uma temática já com o nome, Santa Maria Domicílios. Santa Maria Domicílios. É a primeira temática. Tá? Ok. Claro que quando vocês exportam, ele perde a visualização classificada. Então, nesse caso, né, se vocês quiserem mais uma vez ali, vão em graduado, ó, vocês vão dar 2 cliques sobre a camada exportada, vão em graduado, e depois escolham a variável que vocês vão classificar. Nesse caso, como eu falei, eu usei contagem por quartil, dá ok, e está ali, ó, exatamente, rigorosamente, né, ali as mesmas, opa, aqui foi distribuído de maneira diferente, mas vamos ver por que aqui, isso aqui. Os valores aqui, V02, né, vamos ver esse aqui, por que no quartil aqui, classifica. Criou ali valores diferentes. Ah, não, peraí. Agora que eu me confundi. Onde eu coloquei domicílios, eu usei a coluna referente à população. Óbvio que não daria o mesmo resultado, né? Então, vamos lá. Tá? Aí. Tá bem, então, ó. Alguma variaçãozinha dá porque, aleatoriamente, ele criou outros intervalos ali. Mas tá tranquilo. Tá atendendo a nossa necessidade. Tá? Então, essa primeira etapa do nosso vídeo mostrou aí como vocês organizarem os dados das tabelas, e para as próximas temáticas, que serão um pouco mais complexas, vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Vocês têm uma base já cartográfica individualizada, a gente vai trabalhar sempre com essa mesma base, que é Santa Maria Urbano. Tá? Aqui eu vou tirar a união que eu fiz, por quê? Porque aqui, né, aqui a união ainda está temporária, então eu vou excluir essa união aqui, e ao excluir essa união, né, a gente já vai ficar só com a simbologia símbolo simples. Tá? Então vamos lá, símbolo simples, aplica. Ok. Ali, ó, tá? É o que nós precisamos como base cartográfica. E, claro, para cada temática, um arquivo para facilitar depois, na hora de espacializar, vocês poderem marcar ou desmarcar a seleção na hora de fazer a espacialização do mapa final. Tá bem? Então, esse primeiro vídeo vamos parar por aqui para não ficar muito extenso, como eu disse, né, nós faremos mais de vários vídeos aí para cada temática, apresentando em um vídeo os detalhes de como construir o trabalho. Esse aqui já é o primeiro mapa temático que tem que ir lá para dentro de um layout final com legenda, título, barra de escala, orientação para o norte, as notas técnicas e todos aqueles elementos de composição de layout de mapa num formato A3, que aqui para a área urbana de Santa Maria, sendo ela alongada em leste para oeste, nós usaremos uma folha A3 em formato paisagem. Tá? Mas isso vai ficar lá para o fim, para o último vídeo. Esse primeiro a gente finaliza por aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí. Até o próximo.